Saudações, pessoal. Rafael Albuquerque, Papo de Professor. Hoje a gente vai conversar com o Breno Magalhães, professor, mestre de Educação Física, e nós vamos focar bastante na importância da Educação Física na formação humana. Como é que você vai, professor Breno? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer, né? Estar aqui, participar desse cenário maravilhoso, autêntico, que a gente fica esperando as coisas ao redor acontecer, porque eu acho que o ruído faz parte dessa coisa. Faz. E é o mais legal isso aqui, né? Eu acho ótimo. Eu fico acompanhando vocês, fazendo. Eu fico, alguém podia entrar agora, podia tocar um celular, ia ser interessantíssimo, né? Exato. Mas no meio, peraí, só um pouquinho, deixa eu só atender essa coisa. É legal. Apesar de não ser ao vivo, né, um programa gravado, a gente deixa o mais natural possível. Porque precisa ser um bate-papo gostoso, tranquilo. A gente tem um roteiro antes, a gente conversa antes. Mas quanto mais fluir, melhor, Sim, né? E é mais fácil de conversar assim também. Isso. Essa então, coisa mecânica. E outra coisa, a gente está num café. Isso. Tomando um cafezinho gostoso, ao invés de ficar dentro de um estúdio fazendo um podcast. Exatamente. Que na verdade é mais ou menos um podcast isso daqui, né? Com a nossa cara bonita. E um cafezinho por trás. Cheio das imperfeições que acontecem. Aqui na Bandeira Cafeteria. Muito obrigado por aceitar o convite. Até que enfim, né? Deu Pois certo. O Breno, que além de professor também é meu parceiro lá na rádio, na Band News, né, cara? Cara, tem uns 10 anos que a gente já tá nessa... Tava falando disso hoje, vindo pra cá e pensando, falei, cara, há 10 anos atrás eu era um moleque no jornalismo. Você já tava lá e já tinha uma coisa, e 10 anos depois a gente volta pro rádio e vive uma... É verdade. Muito louco isso, eu acho muito louco. A gente começou numa outra rádio, né? E tem mais, hein? Porque quando eu trabalhei na Saraiva, também eu te via na Saraiva. Tinha isso também, porque eu fui vendedor da Saraiva há muito tempo. Ah, eu era da editora e você era da livraria. Mas a gente se falava lá, não sei se você lembra disso. Sim. E aí a gente vai pra uma academia pra treinar e a gente se vê na academia. E a gente vai pro rádio e a gente se vê no rádio. Isso é muito doido, cara. Você tá na minha vida tem 10 É verdade. sem perceber. Caraca, quantas coisas, né, velho? Muito bom, né? É verdade. Meu amigo, a importância da educação física na formação humana. Eu acho que o professor de educação física é um dos que mais sofreram com preconceito dentro da educação, assim como o professor de arte também sofre muito preconceito, e que, principalmente, até mesmo dos pais, a educação, tal, o professor de educação física é aquele professor de recreio. É o cara que tá lá só para cumprir a demanda que sobra, né? Eu tava acompanhando uma live sua, você falou sobre com a professora de artes e vocês entraram nesse assunto, eu achei muito parecido também a relação da educação física e sobre avaliação. Estavam discutindo sobre o processo avaliativo, né? E eu fiquei pensando nisso. Ninguém reprova de educação física, né? Ninguém reprova você vai com 0 na educação física. Não é? E você sempre tem uma desculpa para não fazer a educação física. Existe muita discussão dentro da educação, por que a educação física é necessária, né? E aí a gente entra numa política sobre a educação, que eu não sei se é a ideia do programa a gente falar sobre isso. Por que a matemática é mais importante que a educação física, né? E por que a matemática é mais importante na formação da pessoa? É mais importante saber fazer uma conta ou você ter consciência do seu próprio corpo, né? E saber lidar com a sua saúde, com o seu ambiente. Porque a educação física não é só corpo físico e movimento, né? É sociedade. Claro. É aquele lugar que você está, é discutir isso. É muito apaixonante porque eu sou da comunicação. E quando eu entrei na educação física, eu descobri um universo que não existia. Que eu falei, cara, a educação física é muito mais de humanas do que o jornalismo. Sabe? Eu ficava muito chocado com como discutia tudo. Porque é o homem, o objeto de estudo é o corpo. É o seu corpo como sociedade, como indivíduo, né? E aí, quando a gente bota a educação física de escanteio dentro do processo educativo, você está diminuindo uma importância muito grande na vida das pessoas, né? Dentro da educação física você aprende tudo. Você aprende a importância de lazer, a importância de se relacionar, de se entender, de se conhecer, você como corpo, você como consciência de si. E aí hoje... Claro que a gente não precisa entrar aqui nos detalhes sobre política educacional, mas a gente sabe muito bem como ela está sendo posta a escanteio. Até porque dentro de uma escola não se procura mais professores que são formados, enfim. Então é isso, vai mudar agora. Vai mudar. Vai mudar por causa do BNCC, né? Porque... E agora vai ter é agora que muda, não é? O ensino médio. Isso. E a educação física está entrando como linguagens. Isso. Ou seja, educação física, arte, língua portuguesa, isso tudo colocando num balaio só. Porque eu acho muito interessante. Porque quando a gente vai estudar na escola, estudar na vida, aliás, não vou colocar escola, vou colocar na vida, eu vou falar sobre balé. No balé, tem como eu falar na língua portuguesa, tem como eu falar na educação física, tem como falar de balé, tem como falar de balé, nas artes tem como falar de balé. Então a gente vai falar sobre de balé com vários vieses, né? Então eu acho que isso vai realmente fazer com que o professor de educação física seja visto. Existe uma outra questão, né, que não tem um livro didático de educação física, né? Já tem, agora tem. Então, aí Mas agora eles já estão né? fazendo as apostilas.
Eu tenho até um professor do mestrado, tive um professor que ele foi um dos que desenvolveu uma apostila do SESC, se eu não me engano. E ele mandou material, porque era uma coisa em off, não tinha enviado pra editora. Ele falou assim, eu tava no meio da aula, ele falou, vou mostrar pra vocês aqui, nem sei se eu posso fazer. Aí deu uma cola pra gente. Cara, era incrível a discussão que ele colocava. Que é isso, é você pegar a dança de matriz africana Sim. e entender que aquele contexto da dança tem uma coisa cultural por trás. E é um professor de educação física ensinando aquilo. Dança como cultura, olha que coisa gigante. Vamos focar nisso também, porque é o seguinte, por muitos anos, livro de educação física não se fazia, realmente. Começou a se fazer quando isso foi na escola particular, depois foi para a pública, foi um movimento contrário, normalmente a pública que faz o livro fica mais forte. Por muitos anos, o professor de educação física usou um livrinho azul que chama Educação Física de Esportes. Era um livro que não tinha atualização há décadas e o professor usava aquilo porque era a única coisa que era tinha. Era uma coisa de produção. É muito... E, olha só, você vai falando, você vai despertando várias coisas aqui, né? Eu conheci uma professora no UFG que ela tem uma ideia de construir um centro de memória da educação física do estado de Goiás. E aí, o que ela tem? Ela tem resgates de diários de professores do início do século que chegavam professores de educação física da Europa e ensinavam um método de ginástica, suponhamos. E aí a gente entra lá naquela coisa de higienização, eugenismo, né? Os corpos sendo formados para serem perfeitos. E quem fazia isso era o cara da educação física, que ia lá e militarizava, todo esse contexto histórico. E ela chega e fala assim para mim, durante muito tempo entendeu que a ginástica em Goiás veio, vou dar um exemplo, posso estar errado e quem estiver assistindo vai me achar uma tolice, mas enfim, é só um exemplo. Quem estiver achando errado, coloca no comentário aqui embaixo. Corrija a gente. Quem trouxe a ginástica para Goiás foi a escola francesa. Aí ela foi lá e achou num resgate de um diário de uma professora, uma coisa bem pessoal, ela dizendo, eu aprendi com um professor russo a ensinar aula de dança e de ginástica. Aí essa professora achou esse negócio, esse papel, esse documento, falou, cara, durante 100 anos a gente achou que quem trouxe foi a França, a gente descobriu agora que foi a Rússia. Tô dando exemplos. E aí, através da história, do contexto histórico, de entender a história, a dinâmica da história, mudou tudo na educação física. Então, a educação física ela vai conversando com essas áreas todas, né? Muito doido, você cria um centro de memória que muda todo um aspecto da cidade. Você vai para aquela Ezefego ali, tem uma história na Ezefego, na antiga Ezefego da UEG, que é maravilhosa. É um professor de judô que veio do Japão, numa migração, o cara começa a ensinar judô de forma pública e aquela arte marcial se torna uma coisa na vida da pessoa. E aí vem um camarada lá da Angola e dá uma aula de capoeira, e vem uma professora não sei da onde, sabe, um processo migratório. E a educação física dialoga com isso tudo. E eu acho incrível. Você vai falando, eu vou despertando assim, essas coisas todas, sabe? É muito necessário a gente falar sobre ela, e a importância dela. A importância da educação física vai muito além da escola também. Eu falo porque... eu vou falar uma coisa que eu não sei se você sabe, com certeza as pessoas que estão assistindo não sabem. Eu sou professor há muitos anos, mas antes de ser professor, eu tive uma outra profissão. Você sabe qual que é? Não. Eu fui lutador. Lutador de quê? Eu fiz full contact. Então, assim, isso com meus 13, 14 anos, eu era um cara muito brigão, eu era muito apelão. E aí a luta me ajudou a me acalmar, sabe? Então, aos 13 anos eu entrei pro full contact. Na época era no Bougainville, uma academia que tinha lá, chamada Esporte Músculo. Então eu conheci lá, Mineirinho, Mestre Sobrinho, um monte de gente que já... Porque hoje ainda tá eu acho que essa academia do Bougainville, cara, ela foi a que formou a história da luta aqui em Goiânia. Cara, todo mundo passou por lá, os grandes professores de artes marciais foram para lá. Ganhei alguns campeonatos. Foi? Eu era patrocinado por uma marca de roupa que acho que nem existe mais, que era Triton. Acho que existe a Triton. Existe ainda Triton? Você que tá assistindo a gente. Eu tenho roupa da Triton. Cara, pois é, coisa. cara. Então, 13 anos você tinha? Tinha 13 até os 19. E você começou a fazer porque se sentia uma pessoa agressiva? Não foi por isso que eu comecei a fazer. Eu achava bonito. Assisti aquele filme O Grande Dragão Branco e falei, eu quero fazer aquilo ali. E o meu professor me ajudou muito nisso. Quem que era o professor, você lembra? Era o Fofão. Não sei se você vai lembrar. Não. Ele me ajudou muito nisso, a me encontrar mesmo na luta. E mudou totalmente a minha visão de mundo. Fiquei muito mais calmo, comecei a ler livros, bastante livro. Bom isso, né? Adoro ler. E aí, para melhorar a minha leitura, foi que eu fui fazer letras. Olha só, entendeu? Foi o seu despertar. Caraca, e acabou que hoje eu sou professor. Boa, cara. E tudo começou por quê? Por causa da educação física, da luta.
Muito louco, você me fez pensar na minha vida inteira aqui. Cara, olha onde eu vim parar. A gente tá gravando um programa aqui porque quando eu tinha 13 anos eu resolvi fazer uma luta. Eu entrei na educação física por causa da luta também. E hoje você é sensei. Loucura, Rafael, você me explodiu a mente aqui. Eu fiquei pensando em todas as pessoas que de alguma forma despertaram algo na vida por causa da luta. E assim, eu vivo o jiu-jitsu, né? Essa é a luta da minha vida. A minha condição de vida é... Você é faixa preta de jiu-jitsu, Sou. né? Eu já tô treinando jiu-jitsu, mas tem mais de 12, 13 anos. Sou professor, tenho uma escola, que é o Dom Jiu-Jitsu. E eu era do jornalismo, meio frustrado, que eu queria mudar o mundo, né? Queria ser transgressor. Acho que todo mundo já tentou fazer isso, né? Já. Mas o sistema não me corrompeu, não. Ainda quero. Você ainda quer? Você acredita que dá? Acredito. Não, a gente consegue fazer da nossa forma, né? Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que algumas coisas, elas mudam sim, do tempo delas, né? A gente não precisa também ser muito agressivo para mudar. Eu queria ser agressivo, eu queria transgredir, quebrar tudo e achar... Mas o jornalismo me freou, né? Porque eu não podia ir pra TV, porque eu não tenho perfil de TV. Preto, careca, barbudo, enfim, esse perfil da TV. Outra discussão que a gente pode ter. Boa, que é a imagem corporal, né? Que hoje mudou também, não é mais assim, né? Porque pelo fato de ser preto careca não é perfil de televisão. Isso também pode... A estética da TV não te permite. Você não pode ser velho, né? Você não pode ter a pele com espinhas, né? Você não pode ter tatuagem, que é uma coisa social, né? Enfim. E eu não ia pra TV porque não ia dar certo. O impresso era uma coisa muito... elitista, assim, em Goiânia. É difícil você trabalhar no... Ainda é. Ainda é. E aí o rádio era a coisa que mais me encantava, mas eu tava meio de saco cheio, porque o rádio era o que eu menos pagava, então eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. E aí me frustrei com o jornalismo, saí fora, fui fazer comida, ter restaurante, vender marmita, fitness, comida bem elaborada, enfim. E treinava jiu-jitsu. E aconteceu do meu cunhado, que era o professor da época, ele entrar na polícia. E ele falar, cara, a gente tem uma equipe gigante, não posso abandonar a turma, você tem que assumir. Pra mim era inconcebível pensar que eu ia ser... Bati a mão no negócio, não sei se foi. Pra mim era inconcebível pensar que eu seria professor, que eu queria ser atleta, eu queria ser competidor, não queria ser professor. Não queria ensinar ninguém. Do meu jeito a fazer as coisas. E caiu pra mim ter que dar aula. E esse processo de dar aula foi a chavinha que virou na minha vida, porque eu achava que eu tinha que fazer igual os professores que me ensinaram. Né? A gente falou do Mineirinho aqui, Mineirinho foi meu primeiro professor. Eu queria dar aula, foi meu primeiro professor, não, ele foi o mestre da minha equipe, meu primeiro professor foi o Gilbertinho, Gilberto da Veiga Jardim, maravilhoso, um beijo pro Gilberto. Foi o cara que me apresentou o jiu-jitsu. Eu achava que eu tinha que ensinar igual eles, então eu tinha que ensinar igual o Gilberto, igual o Mineiro, igual o Diógenes, que eram meus professores. Até eu entender que não, que era uma coisa minha, que era eu que estava lá fazendo, que era um processo meu, demorou. E eu me questionei. Então em algum momento eu falei, eu não dou conta de fazer isso aqui não. Eu não vou viver disso aqui não. Uma amiga minha, já falecida, chegou em mim e falou, cara, o jeito que você ensina é diferente de todos os outros. Você leva uma biblioteca pra dentro de uma escola de luta, sabe? Maravilha. Tem uma outra proposta do negócio. O que você tá que eu puder fazer pra ajudar isso, tamo junto. Maravilhoso. Tá lá meus livros parados lá. A pandemia me fechou. Enfim. Então eu me aceitar como professor virou a chave da minha vida. E eu falei, então tá bom. Então já que eu sou professor, eu quero sair desse ambiente de academias aqui, que é um ambiente ruim, e vou montar minha escola. E ela vai ter meu jeito, meu cheiro, minhas plantas, minhas coisas, minha decoração, meu ambiente, casa de todo mundo, respeito ao lugar, enfim. É isso, conhecimento é muita coisa que ninguém tira da gente, né? A gente transforma informação em conhecimento. Exatamente. E aí eu falei, vou entrar na educação física, porque eu estou trabalhando com atividades aqui, mesmo que eu seja professor prático, de 10 anos dando aula, eu precisava ter uma formação em alguma coisa que envolvesse isso. Na minha cabeça era isso que eu tinha que fazer. E eu entro na educação física. Depois de velho, eu achei que estava velho. Eu fiz jornalismo, eu tinha 17 anos, né? Aí depois eu entro na faculdade com 28, é outra coisa. E aí dentro da educação física eu descubro um universo, desse universo do conhecimento do corpo, que me fala, cara, eu preciso levar o jiu-jitsu para esse lugar aqui, para a universidade superior. Eu preciso dar aula de jiu-jitsu nessa faculdade. Porque a aula de jiu-jitsu que eu tive de lutas na universidade, ela foi muito branda. O professor não era um cara especialista naquilo. Me incomodou. Porque eu sabia que eu sabia mais que ele. Não estou desmerecendo ele. Mas eu sabia que eu podia transmitir mais do que ele. E eu falei, eu quero viver disso. Eu quero fazer um mestrado e quero levar o jiu-jitsu pra cá. E aí, cara, esse foi o meu despertar, assim, de entender como é que é a potência do jiu-jitsu na educação.
E comecei a pensar o jiu-jitsu na educação de várias formas. E hoje eu consigo, assim, entender o quanto é importante, né? E aí foi quando eu comecei a ter alunos, crianças, deficientes, velhos, novos, gordo, magro, preto, branco, é isso. A pluralidade dentro de um tatame e a importância daquela prática corporal para todas essas pessoas. E como elas se afetam e mudam ao longo da vida delas. É impressionante. O praticante de jiu-jitsu, ele, depois de treinar jiu-jitsu, ele não para de treinar. Ele vai passar o resto da vida dele treinando, com todos os problemas, né? As oscilações de emprego, dinheiro, enfim. Mas ele se encanta, cara, ele se apaixona. Você pode perguntar para qualquer um que treina jiu-jitsu, cara, o cara fala, é condição de vida. É impressionante, o poder e a potência daquilo. Você estava falando sobre o full contact, que é isso, é o que a luta causa, né? A luta causa isso em nós, né? Nas pessoas. Essa coisa de afetar você em qualquer lugar que você esteja. Você se torna mais tranquilo, você se torna mais consciente, você cria uma consciência de respeito com o próximo, das coisas que você vai fazer. Você cumprimenta as pessoas, você despede das pessoas. Você começa a ter ações de educação básica da vida, né? Porque ali dentro você entende a relação disso. Não que fora de lá você não entenda. Mas é muito potente. É muito potente dentro do tatame, cara. Você tem que entrar e complementar aquele espaço. Você aprende a respeitar o espaço que você tá, né? É um lugar que a luta em si é feia. Vamos ser sinceros, é feio. Quem tá de fora vendo o jiu-jitsu se encanta por aquilo, acha meio estranho, né? E aí você tá com a cara num negócio, você tá com uma posição estranha entre dois competidores, dois atletas, né? E esteticamente é feio. Mas aí você começa a entender que tem uma relação. O seu colega de treino, ele precisa estar bem de saúde para treinar bem com você. Então você passa a respeitar aquele outro corpo. Você não quer machucar esse cara. E aí que é massa, né? Porque é o seguinte, cria uma relação diferente. Você tá abraçado com o cara. Você tá abraçado com uma pessoa. Poxa... Olha a potência disso. Isso e tem gente que não consegue encostar nas outras pessoas, Rafael. Exato. Né? É muito isso louco. É calor, isso é contato, isso te obriga a ter uma relação, isso te obriga a falar um oi, te obriga a dar um abraço de tchau. Exatamente. Né? Não é como você entra no trabalho, cumprimenta o pessoal assim, e você entra no seu escritório e depois, na hora de ir embora, dá um tchau assim muito e vai embora. Impessoal, né? É isso. Eu falei um pouco da minha história de vida, você falou da sua e da importância que a luta teve nessas duas vidas. E não sei se você percebeu, foram em momentos bem diferentes. Sim. Eu falei da minha, eu tinha 13 anos. Você já tinha 28. Ou seja, a luta, a educação física é para todo mundo? E o jiu-jitsu, eu acho... Vou pro jiu-jitsu primeiro. Sim. O jiu-jitsu, eu acho que é o... Pelo menos na minha ideia, aqui pensando agora nos outros esportes, talvez seja o esporte... Não vou falar o único, que é muita prepotência me dizer isso, mas é o esporte que na minha consciência, que mais permite que qualquer pessoa treine. Porque uma pessoa de 4 anos de idade pode treinar com uma pessoa de 90. E você não tem idade para começar. É muito bonito quando você vê uma pessoa, um senhor, um idoso, que entra lá e fala, vou entrar nesse negócio aqui. Eu consigo? Eu posso? Você fala, vem cá, faz uma primeira aula. E ele entende assim, a dinâmica. Ele fala, meu Deus, eu posso fazer isso aqui todo dia. Porque o jiu-jitsu te respeita como corpo. Ele respeita a limitação do outro. É a única luta que você pode desistir. Né? Se eu estou aplicando um golpe, você dá 3 tapinhas. Ou você fala. Né? Se eu estou tentando, vou ser bem agressivo, se eu estou tentando quebrar seu braço e aquilo está te doendo, você para antes de quebrar o braço. Não precisa quebrar o braço para entender que você vai quebrar seu braço. Se você está sentindo a dor, você para antes daquilo se tornar uma lesão. E é o único esporte de combate que te permite fazer isso. Você pode desistir antes. Então, você respeita todos os corpos, né? Se você vai treinar com uma pessoa que não tem a perna, e ela tem uma limitação por não ter a perna, ela não ter aquela perna também provoca uma potência nela. Porque é mais difícil você dominá-la, porque ela não tem uma perna. Se ela tem as duas, você consegue segurar uma, ou segurar outra, ou segurar as duas, mas sem uma, na sua cabeça é muito difícil você movimentar com aquilo. Então você entende que o corpo deficiente lá dentro também, ele luta de igual com o corpo que não é deficiente. A pessoa que talvez seja muito, muito pesada por estar com excesso de peso, ela pode se mexer mais devagar, mas se ela consegue chegar numa posição confortável para ela consegue dominar melhor aquele adversário, que ela tem mais peso. Aí que a gente coloca o diferente no mesmo plano, né? Eu lembro que eu me destaquei muito na luta porque minha base é de canhoto. E eu estava acostumado
a lutar com alguém com base de destro. É difícil a gente ter base de canhoto no full contact. Mesmo alguns canhotos acabam lutando com base de destro. Que se aprende assim. Exato. Então, é a base comum, né? Então quando você está no jiu-jitsu, você está acostumado a lidar com pessoas que têm todos os membros, que tem mais ou menos um padrão de movimento. Quando chega alguém que não tem um membro, não tem uma perna, alguma coisa assim, você não está acostumado a lutar com uma pessoa assim, mas ela está acostumada a lutar com uma pessoa com todos os membros. E a pluralidade do jiu-jitsu, ele te permite... A pergunta inicial era, qualquer um pode, e é incrível porque até a minha forma de ensinar, vamos pensar, eu sou um professor que tem 75 quilos, tenho 1,70 m, eu sou relativamente baixo para um padrão de professores de jiu-jitsu, que geralmente tem o estereótipo de serem gigantescos e fortes, e aí quando eu vou ensinar uma posição para 30 alunos, cada um com o seu corpo, com a sua elasticidade, com a sua especificidade, com a sua cabeça, com a sua história de vida, a sua história cultural, eu chego lá e ensino essa posição para todos. É claro que cada um vai desenvolver essa posição do jeito dele. E se ele me copiar, e se ele fizer igual o que eu faço, talvez ele desenvolva, mas ele vai entender que o meu corpo é diferente do dele. E aí então a gente tem um professor ensinando uma posição que pode ser modificada por cada aluno que está lá, e a gente tem infinitos professores que podem ensinar a mesma coisa de infinitas formas também, e é o mesmo golpe. E aí a gente fala que é tudo infinito no jiu-jitsu. Todo ataque tem uma defesa, aquele ataque pode se dividir em várias formas, a defesa pode se dividir em várias formas, e tudo isso por conta de uma relação de corpo, cara. Por conta de uma relação de diferenças de corpos, de como somos diferentes, de como aquilo muda, assim. Então, todo mundo tem que treinar, todo mundo pode treinar. E aí cada treino te fortalece em outra coisa, né? Se eu faço um treino aqui agora com um camarada que é 50, sei lá, que é bem mais leve que eu, vai ser um tipo de treino. O próximo que vem, e é o dobro do meu peso, vai ser outro tipo de treino. E eu tenho que refletir sobre aquilo, é instantâneo, eu não fico pensando, né? A hora que ele bota a mão em mim, que ele é muito mais forte, ele me segura, eu falo, opa, pra eu sair daqui é diferente do que eu sair do outro cara, né? Aqui eu tiro com a mão, agora esse cara mais forte eu tenho que botar a outra mão pra tirar. Sabe assim, a dinâmica que vai acontecendo? E é automático, e é isso. Sabe de onde que eu acho que vem parte do preconceito do professor de educação física? A gente não tinha a necessidade de um professor da matéria dar essa matéria. Sim. Então, assim, a educação física ficou muito... eu sou um professor de língua portuguesa, mas eu preciso pegar um pouco mais de aula, pegar a educação física ou arte. Isso aconteceu muito com arte também. Isso aconteceu com física. Sim. Quando a física se tornou obrigatório, a gente não tinha professores de física, a gente pegava matemáticos para dar física. Exatamente. Né? Então acabou que houve a matematicalização da física. No caso de educação física, a gente não tinha professores especialistas em educação física. Nós tínhamos outros professores e aí sim, foi só queimada, foi só brincadeira. Não que não seja importante, é importante a brincadeira, é importante a queimada, é importante ele se movimentar na escola. Só que nós não tínhamos professores para explicar a base teórica disso tudo. Então, eram brincadeiras, não tinham cunho pedagógico. Volto a frisar, não que não tenha importância brincadeiras sem cunho pedagógico, que também são importantes, mas que chega uma hora que você precisa mostrar para o aluno o porquê que ele está aprendendo aquilo ali. Né? Acho que faltou isso na educação física. É uma grande discussão da educação física, porque ela se torna eles tentam fazer que ela vire uma ciência, né? Que não é um método científico. E aí a educação física meio que se perde, assim. Porque aí todo mundo começa a pensar nela, que ela entra na educação de alguma forma, e os grandes pensadores tentam colocar ela numa posição que ela não está. Ela ainda é uma coisa prática, ela é teórica, existe a divergência, ela tem que ser os dois, né? E aí ela se perde muito, assim. Essa discussão da educação física é muito boa, porque ela é uma discussão epistemológica que nunca foi respondida, e não vai ser. Porque existe uma briga lá dentro entre os pensadores dela, né? Cada um pensa de sua forma. E eu acho que quando, igual você fala dessa obrigação da licenciatura, né? Do professor de física que tem que ir lá estudar história da educação. O cara só queria ir lá fazer as coisas dele da física, que eu não sei nem o nome da disciplina, mas você começa a exigir isso e aí você perde. Mas você ganha também. Eu acho que quando o professor de educação física ele entra na escola e ele pensa que a queimada tem um processo pedagógico, cultural, histórico por trás, é isso que a educação física é. Isso. Né? É a gente ensinar a queimada e ensinar quando ela nasce, onde ela surgiu, por que ela foi criada, qual o processo histórico daquilo, que ela tem um processo histórico. Ela pode ir lá para uma questão de guerra, de dominação social, e é isso que esse é um papel do professor de educação física, é levar isso. É a gente falar da dança e entender o processo cultural da dança, né?
a gente ele falar sobre música também, que ele pode ser um professor de música, de educação física, entender a importância cultural daquilo, né? Externalizar, sair da escola, ir para fora, né? Quando eu vou fazer uma oficina de jiu-jitsu na escola, eu preciso, antes de chegar lá e ensinar o coleguinha a estrangular o outro, eu preciso que eles entendam a importância de respeitar o colega, né? De onde surge aquela luta, né? Por que ela tá ali, por que ele vai treinar aquilo, o que vai ser bom para ele. Acho que esse é o grande papel, também dizer que aí quando você se cala, você não informa. E aí o professor fica meio negligenciado. Aí você pega, eu quero ter um professor de educação física na minha escola, eu vou contratar um professor de escolinha de futebol. É legal, assim, né? A técnica é importante, mas a discussão ela é fundamental. Né? E o pensamento é fundamental também. A gente tem que levar o conhecimento além, né? Me lembrei de uma intervenção aqui. Eu fiz um estágio na universidade de dança, lá no Liceu de Goiânia, no meio da pandemia. E foi online. Então, dei aula de dança para os alunos do ensino médio do Liceu online. E eu tinha que dar essa aula porque é a minha nota. E eu não sabia como fazer isso. O professor determinou que era dança. E aí a gente ficou pensando, eu e meu grupo, como é que a gente vai ensinar a dança online para aluno de ensino médio? Caraca, o desafio. E aí a gente pensando, a gente falou, cara, é isso, vamos dar aula de história, de cultura, E a gente foi contar para esses adolescentes a importância das matrizes africanas, do contexto histórico. No meio disso tudo, virou uma discussão sobre racismo, sobre preconceito, sobre política. Ou seja, a educação funcionou ali. Exatamente. Esse é o papel dela e deu certo. Uma outra coisa que é importante a gente falar, principalmente na educação física de hoje, porque hoje a gente está passando por uma fase pós-pandêmica, a gente ainda está na pandemia, a gente está diminuindo, a gente está começando a dar passos importantes para sair da pandemia, e uma coisa que a gente tem notado é o grau de ansiedade que as crianças têm chegado nas escolas. Então, assim, a educação física pode ajudar nisso também, não? Pode, ela deve, né? Uma vez eu estava num congresso e aí me apresentaram um professor de geografia, um doutor em geografia, venezuelano, Jaime Briel, acho que é esse que é o nome dele, Jaime Briel. E ele me fala sobre a importância da escola dentro da comunidade em que ela vive. E aí esse cara falando sobre geografia, sobre ambiente, sobre espaço, sobre essas coisas todas, eu fico pensando, o que isso tem a ver com a educação física, né? Tem tudo a ver. Vamos pensar num ambiente em que esse aluno ansioso, ele não pode ir para a escola, porque de alguma forma ele está retido por conta de uma pandemia, e ele tem a casa dele. O que ele tem em volta da casa dele para ele se distrair, para ele fazer uma prática? O que essa comunidade em que ele mora, esse setor que ele mora, oferece para ele? Tem uma praça, tem um parque, o que esse cara tem ali, né? E aí eu entendo na educação física quando além da prática esportiva, né, além de se pensar o corpo e o movimento, você tem que pensar o ambiente que você está. Então, eu preciso ensinar para esse aluno a se distrair de alguma forma com o que ele tem perto dele. O que ele tem lá perto da casa dele que ele pode fazer como prática? Isso é uma discussão da educação física, que vai além do muro da escola, que vai além da quadra de futebol, que vai além do espaço pronto para educação. Você tem que pensar seu ambiente, o que você faz no seu ambiente. Eu acho que a educação física mudou muito nessa pandemia com isso, né? A gente vê muita aula de funcional dentro de casa, né? Utilizar de coisas domésticas, que é legal, é importante, é necessário você ter seu ambiente ao redor para praticar aquilo e não perder. Você tem que ganhar com tudo que você tem. E aí, quando a gente tem esse aluno ansioso, essa pessoa ansiosa dentro de casa, que o pai não faz ideia de como lidar, que o pai não sabe como gastar aquela energia, e gastar energia... Quase nunca sabe. Quase nunca sabe. O termo gastar energia é um termo muito ruim também, precisa cansar essa criança. Não, não é isso, né? Porque fica parecendo que você vai botar ela pra jogar uma bola na parede pra ver se ela cansa. Não, ele tem que entender coloca também... na esteira. Eu gosto de falar que qualquer atividade física, ela só é atividade física se ela é consciente. Arrumar a casa não é atividade física, né? Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Se eu faço uma repetição de movimento, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, do meu movimento, do meu músculo, da minha posição, da minha estética. Você ficar falando, tô cansado, mas já fiz minha atividade do dia, lavei meu carro. Tá errado. Isso é atividade doméstica. Pode ser até lazer, mas não é prática corporal. Prática corporal é consciente. É você ir lá e se propor a fazer algo, observando o seu corpo e tendo noção do que você está ganhando. Nada melhor do que ansiedade, ao invés de você pensar em gastar energia, é olhar para si, é meditar, saber respirar, ter postura. Até quando você se senta, você fica 6 horas trabalhando no seu serviço.
Você não observa o seu corpo como ele fica sentado. Você fica lá mexendo a perninha, você come unha, você mexe alguma coisa, porque você não se observa, você não olha pro seu corpo. Então nada melhor do que a ansiedade é você observar, olhar para si, entender seu limite, entender que você pode ir mais. Eu gosto muito de falar que o jiu-jitsu me ensinou a me esticar mais quando eu vou buscar alguma coisa, a não desistir de não alcançar um objeto. A abaixar usando o joelho e não a coluna. Exatamente. E essas coisas que você fica... Quando o cara começa a praticar jiu-jitsu, ele sai da cama fazendo um movimento que a gente chama de jiu-jitsu, que é fuga de quadril. Que é você começar a usar seu quadril para se mexer, né? Você vai sentar no seu carro, se você pisa uma perna para entrar, você vai machucar seu quadril. Então você senta com a bunda e traz as pernas. É uma coisa que pouca gente pensa, né? As nossas aulas de educação física, academia, musculação, na verdade são movimentos que imitam o movimento que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Movimento humano. Tem até uma coisa sobre o CrossFit que é isso, assim, né? O CrossFit é replicar o movimento do estivador, né? E a educação física inteira é replicar movimentos que você faz no seu dia a dia, que é o seu corpo fazendo aquilo, né? E aí, quando eu falo sobre essa coisa da consciência, é esse profissional de educação física ir nessa criança que é ansiosa, que precisa aprender uma prática e dizer para ela antes de tudo, antes de como dar um saque numa bola, é entender por que aquela mão é levantada, por que você se movimenta daquele jeito, por que quando você vai respirar você usa o diafragma, por que a importância da postura é uma coisa, sabe? Acho que é isso, esse é o ponto. É antes de qualquer prática esportiva, qualquer prática corporal, é você entender o que seu corpo está se propondo a fazer. E aí a ansiedade de adolescente que está dentro de casa, não fazendo nada, é fazer ele observar o próprio corpo, sabe? Tá com o filho ansioso, tá com o aluno ansioso, ficou muito tempo na pandemia, faz uma caminhada, vai caminhar, vai olhar a rua, né? Vai perceber que você está mexendo, que você está andando, né? Se alonga, sabe? Respira, você observa respirando. Senta e escuta você respirar, fecha o olho, fica escutando você respirar. Você vai perceber que tem uma coisa. Esses yoguins aí, esses indianos que fazem essa coisa há 1 milhão de anos, não é à toa, né? Bacana. E agora com o novo ensino médio, como a gente falou logo no início, juntam-se os professores de linguagens, e educação física foi considerada uma linguagem corporal, ou seja, junta educação física, arte e línguas, né? E não é fácil para o professor de ensino médio fazer isso. É fácil para um professor pedagogo que ele já dá todas as áreas, tirando a educação física, normalmente é um professor específico. Mas no ensino médio, eu sou professor de português, eu nem sei quem é o professor de arte, eu nem sei quem é o professor de educação física. A gente precisa se aproximar, a gente precisa trazer o professor de educação física para dentro desses outros professores. Que recado você poderia dar para esses professores para que vocês trabalhem de forma mais integrada? Vamos pensar, você foi falando, eu fui pensando em vários problemas aqui que tem, né? O primeiro, assim, que existe um estigma do professor de educação física não precisar saber escrever, né? Pois é, Porque esse cara é escritor e tem a letra bonita, ele não é isso que ele mexe, tá aí o primeiro problema. O outro talvez seja a gente criar uma ruptura entre essa briga ideológica do saber, né? Qual saber docente é o fundamental, né? Mesmo porque o fundamental são todos. Então, existe uma discussão ideológica, científica do que é mais importante. Eu acho que o primeiro passo é entender... Mas, Rafael, você me botou num lugar aqui que não existe, cara. Olha só. Quando o médico te passa uma receita de algo que você tem que fazer para ficar melhor, ele te dá um remédio, mas ele não te dá a solução. Ele não te fala que você tem que ir lá no fisioterapeuta fazer. Ele te dá 10 sessões de fisioterapia e depois toma um remédio. E quando o professor de educação física vai discutir qual que é a melhor solução, um vai falar que a solução é o jogo e a brincadeira lá na infância. O outro vai falar que o esporte é o mais importante, que a competição desenvolve. Quando o professor de matemática vai falar que o ensino... Enfim, existe uma briga ideológica em qualquer dessas áreas. E dentro da escola é pior ainda, porque... Quem que é o dominador do saber ali? Não tem solução para isso, cara. O lance é você ter diálogo entre todo mundo. Sim, e ter noção que o mais importante ali não é o professor, é o aluno. É isso, o problema é esse. O agente achar que ele é o fundamental. Não é, né? Mais importante do que o jeito que você ensina é o jeito que o aluno aprende. Exato. Então, assim, juntando essas áreas e colocando na cabeça que o foco é ajudar aquele aluno, eu acho que é aí que o professor começa a mudar a chavinha, sabe? Não, calma, peraí. Eu não estou dando aula de português porque eu quero ensinar português. Eu estou dando aula de português porque eu quero fazer aquele aluno viver melhor. Mas é um problema que começa lá na política da escola, Sim. né? Não tem como também o professor pensar isso sozinho. Sim. Que não vai funcionar. Sim. E a gente está falando de uma coisa aqui que é muito, não sei, a gente pode entrar numa demagogia, assim, é muito difícil a gente resolver isso, né?
Tem um problema político, estrutural, tem um problema do tempo. O professor não tem tempo para repensar essas questões todas. A escola não proporciona esse diálogo. Eu acho que as reuniões pedagógicas, elas não funcionam para essa discussão, elas funcionam de uma forma muito mercadológica, né? Porque tem toda uma questão por trás. Tem salário, tem matrícula, tem a mensalidade, tem... Muito difícil de ser, assim, eu acho que a gente entra numa discussão sobre o mercado que ela não vai acontecer, né? A gente fica preso ali. Não sei, tô tentando ser realista com ela. Só essa fala sua já vai fazer um monte de gente colocar para pensar. Porque é isso, de fato é. A escola é uma instituição financeira, se a gente pensar assim. É um mercado, né? Você paga para estar ali, você paga funcionários para estar ali. Esses funcionários têm uma demanda a cumprir. Eles têm um projeto político para cumprir da escola, curricular. Às vezes a própria escola não permite que ele faça o que ele quer. Às vezes você propõe a fazer um encontro da arte, do português, da educação física, e a escola fala, não tem espaço para isso aqui. Vai ter que ter agora. É isso que é bom. Agora vai ser obrigatório. Pois é, mas essa obrigação ela vai acontecer como? Você vai promover um evento? Semana da Arte e Cultura. Na verdade, agora precisa fazer formação continuada com os professores. Agora vai ficar obrigatório. Já era para ter sido. Já era para ser obrigatório, né, a formação continuada. E as escolas vão precisar dar essas formações dentro dentro do espaço da escola. Então isso pode fazer com que os professores realmente se juntem. Mas aí realmente, como você falou, é um diálogo entre escola e professores. Porque o professor ele deixa de ser aquele cara que só vai para a escola, dá aula e vai embora. Né? Ele precisa entender todo o processo da escola agora, não só da matéria dele. Vai ser interessante daqui para frente. Eu não sei na prática como isso vai funcionar sem se tornar só cumprir função, assim, né? Hoje em dia você vai fazer uma festa junina, quem é o cara da festa junina é o professor de educação física, né? É o que faz a coreografia, é o que faz... Por que o cara da história, o professor de história não é o cara que organiza a festa junina? O que é a festa junina? Qual que é a relação da festa junina na vida dessa criança? Né? Não é um contexto histórico? Total. Por que o professor de educação física, quem vai lá fazer? Por causa da dança? Excelente. Ótima pergunta. E a dança dialogando com a história também é bem legal, né? E dialogando com a cultura, enfim. Então eu não sei, assim, se vai funcionar. Quando a gente pensa em feira de ciências, eu estou pensando numa feira de ciências aqui, né? Uma reunião, um agrupamento de conhecimentos dentro de uma escola que vários professores têm seus grupos e ensinam alguma coisa para um aluno ir lá fazer. É um diálogo, né? Vamos pensar que já é um diálogo. Mas é um diálogo que realmente funciona, porque eu estou pensando aqui que o cara que vai falar sobre, vamos pensar, leite materno, para ensinar alguém, é a professora de biologia que vai conversar. Mas existe uma coisa fisiológica do leite materno que o professor de educação física pode fazer também. Porque esse cara tem conhecimento sobre saúde. Sobre nutrição. Sobre nutrição, né? É muito assim, então não sei se esse diálogo vai funcionar, como tem que funcionar. Como essa coisa que a gente está falando sobre formar humanos, né? Eu acredito, eu sou otimista igual você. Você é mais que eu. Eu sou, cara. É porque eu acho que você acredita mais na escola. Eu tento. Você acredita mais na escola ou no professor? Eu acredito você acha que a instituição é mais forte do que o agente que está lá dentro? Não. Eu acho que, assim, que o indivíduo pode ser, mas que o organismo, o corpo docente, não. É isso. Né? O corpo docente é muito forte. Exatamente. É ele que dita as regras, né? Não vou dizer que ele que dita as regras, mas ele aceita ou não as regras que foram impostas pelo PPP, pelo projeto da escola. Mesmo porque, isso eu sinto falta em muitas escolas que a gente conhece no Brasil todo. A falta de um plano pedagógico realmente com a cara da escola. Isso aí. Porque, como você falou, acaba que a gente entra numa discussão mercadológica. Se eu coloco meu filho numa escola militar, eu quero que meu filho tenha uma educação daquele jeito. Se eu coloco meu filho numa escola religiosa, eu quero que meu filho tenha uma educação daquele jeito. Se eu quero meu filho numa escola laica, eu quero que seja daquele jeito. O que a gente vê é uma inversão de pais colocando o tipo de educação na escola, ao invés de colocar a escola como ponto focal. Por exemplo, eu quero que meu filho seja cientista e que estude numa escola laica. Eu não vou procurar uma escola religiosa, não vou procurar uma escola militar, alguma coisa assim. O erro é, eu quero que ele seja isso e tentar mudar a escola que eu coloquei meu filho. Então o pai chegar no diretor, no coordenador, e falar assim, eu quero que seja assim, assim, assado. Não.
a escola que você colocou é assim, assim, assado. É seu filho que vai ter que mudar, não sou eu. Mas não tem como, então, você criar um plano pedagógico comum. Ele não pode ser geral. Ele tem que ser único. Ele tem que ser único para a escola. Você acha? Mesmo que a escola pense a forma de educação dela? Não, mas é por isso mesmo. Não, quando eu digo tem que ser único, é único de cada escola. Ah, tá. Individual. Tem que ser só dessa escola. Né? Justamente para eu saber onde eu vou colocar meu filho. Mas aí o ensino público não consegue fazer isso, né? Não. Aí realmente vai ser Teria que ser. Teria que dar certo. A gente consegue identificar escolas públicas que têm particularidades. Sim. Né? A gente fala, aquela escola ali faz muito isso, aquela escola faz muito... O ensino integral faz muito isso, né? Ele consegue transmitir isso. Mas a gente não consegue fazer isso de forma pública. Eu acho que a gente tem que pensar em escola pública, né? Já dá uma outra discussão. Eu acho que a escola pública é um grande pensamento, né? Já vamos gravar outro programa depois sobre isso. Só sobre políticas educacionais. Não, é sério, porque a gente pensar em escola particular é muito fácil. Claro que você consegue botar uma escola num lugar que uma criança de 3 anos é bilíngue. Né? Se você consegue pagar por aquilo e ela vai aprender a guardar a própria roupinha dela, enfim. A escola pública é quem tem que ensinar isso. Exato. Né? E como que a gente faz isso agora com a escola pública? Com política pública. Como que a gente faz política pública? Votando as pessoas certas. Mas no Brasil, quem faz as políticas não são as pessoas que vivem a política, né? Quem dita normas sobre aborto no Brasil não é a mulher, né? Exato. Não, e a gente vê, por exemplo, vamos colocar Goiás, a gente tem mais de 75% dos políticos de Goiás são empresários. 75% da população em Goiás é de empresário? Não é. Nunca. Não é. Tá vendo? Falta representatividade. E aí esse ano tem eleição. Caralho, me deu uma vontade de fazer uma coisa super ativista aqui, né? Eu acho que é o seguinte, você não pode votar em uma pessoa porque ele é sua amiga. E isso acontece muito aqui. Sabe? O fulano é meu amigo, ele pediu o meu voto, eu vou lá e voto nele. Não, peraí. É só porque ele é seu amigo? Tem que saber qual é o partido desse cara, o que esse partido pensa, ele vai votar de acordo com o partido. Exatamente. Então, assim, será que o que ele pensa, o que o partido pensa, é o que eu quero para a educação, é o que eu quero para a saúde, para a segurança? Acho que o pessoal tem que pensar nisso agora na hora de votar, né? Não é só o problema do presidente, não, tem outras... Não, e tem que ser coisas perto, né? Tem que ser perto de você. A gente tem deputado estadual agora, a gente tem que votar as políticas do nosso estado aqui. Eu acho que a escola, então quando a gente fala que a escola, ela modifica, ela quem vai transformar, eu acho que não é ela. Porque ela está presa nessa política que não existe. Eu assim, não sei, vamos ver. Às vezes você é mais otimista, né? Grande Breno, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o seguinte. Para quem você ofereceria um café para tomar com você dentro da educação brasileira? É uma pergunta que não foi ensaiada. Caralho, você me botou numa... Quem você chamaria para tomar um café com você aqui? Alguém que você admira na educação? Não precisa ser só brasileira, não. Pode ser qualquer pessoa da educação que te inspirou de alguma forma, que fez você ser hoje, já que a gente está falando sobre formação humana. Quem você gostaria de convidar para tomar um café com você? Tomar um café comigo? Eu convidaria minha mãe, que é uma pedagoga, é a mulher que me, de alguma forma, sem ela perceber, ela me criou capitais culturais e que me trouxe vontade de ensinar, que me faz estar onde eu estou, porque ela fazia isso, ela transmitia isso, e ela aprendeu isso lá atrás com meu avô também, que dava muita importância ao conhecimento. Eu acho que foi minha mãe quem me faz estar hoje, assim. Quando eu olho para trás e penso, por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo hoje? Eu acho que foi lá atrás. Ela que me educou, que me falou o tempo todo, filho, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. E cadê ela? Minha mãe, acho que ela tá cuidando da neta dela agora. Ela aposentou? Aposentou. Ah, sim. Que é maravilhosa, pedagoga maravilhosa. Nome? Artista, criativa, Rosimeire. Meire. Acho que convidaria minha mãe. Eu ia falar o Paulo Freire, eu ia falar o Bourdieu, eu ia falar essa São galera. Ótimos também, mas eu acho que eu tomar um café com minha mãe e falar de educação é mais interessante. Talvez até para ela aprender alguma coisa lá atrás que ela não aprendeu e hoje o mundo é outro, né? E eu acho que é isso, é se modificar e aprender e ter conhecimento é o melhor. Obrigado, meu amigo. Maravilhoso. Obrigado demais pelo bate-papo. A gente pode continuar depois de acabar, que vai falando isso. Foi ótimo. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final. Coloquem as perguntas aqui embaixo, nós vamos discutindo sempre. E quem sabe no próximo programa já fica o convite pra gente gravar de novo. Por favor, muito bom, muito bom. Um abraço, pessoal. Valeu! Um abraço.